Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, bom dia. Quero primeiro agradecer, o pessoal da Coresp, pela oportunidade de estar fazendo essa conferência, Na verdade, é mais uma conversa. Estava até falando com o Adriano, e esses temas todos nós já sabemos. Então assim. Alô? Som. Então, e não é segredo para ninguém esses assuntos, A gente estava falando. Mas sempre é preciso, comentar, relembrar, e motivar também, porque a gente tem uma tendência a afrouxar, Eu falo assim, eu falo por mim também. Então, é sempre importante a gente estar falando dessas questões, tanto da espiritualidade, como da formação que eu vou falar hoje, que é importantíssimo. Então, a gente vai falar um pouquinho da formação. Primeiro eu quero me apresentar um pouquinho. Meu nome é Rodrigo, alguns me conhecem aqui, às vezes pelo Facebook, Outros dos encontros, aí, das oportunidades letivas e tudo mais. Eu sou professor de Educação Física, então não estou tão à vontade aqui, Se tivesse uma quadra aqui, eu fazendo exercício, Seria mais tranquilo para mim. Mas a gente faz a função. Eu me consagrei em 2004, E o que me chamou a atenção na congregação mariana foi justamente a espiritualidade, o estilo da congregação mariana. E eu entrei na igreja, estava até falando com o Carlos, através da renovação carismática. Mas eu não senti raiz na renovação, Nada contra, é vocação, Mas a partir do momento que eu entrei na congregação mariana, o estilo de formação, o estilo de espiritualidade da congregação mariana me chamou bastante atenção. Mas eu não entrei, direto, nas reuniões. Estava falando com o Carlos que eu entrei jogando futebol. A congregação mariana tinha um time de futebol e, lógico, é uma prática acessória que eu acho interessante, até esportes, coisas, ou teatro, ou cinema, São coisas que a gente pode utilizar muito bem, mas são práticas acessórias. E o principal é a vida interior. E o que me segurou depois disso, eu comecei a frequentar, comecei jogando bola, mas depois tive que participar das reuniões. Mas eu me apaixonei, justamente pelas formações. Então, aí a importância da formação do congregado mariano. Bom, meus cargos ali, sou presidente lá em Interlagos, sou secretário na Federação de São Paulo e sou segundo instrutor. O Robson, o Velasco é o primeiro instrutor, eu sou o segundo instrutor. E eu vou falar justamente das formações, como volante aí, motor, volante, das congregações marianas. Trazendo um pouquinho o contexto atual, aquilo que o Carlos falou, o Cícero também falou, a gente tem uma problemática muito grande,
não é segredo para ninguém que a gente está vivendo uma crise terrível dentro da igreja, uma crise de fé na sociedade. E isso é um agravante. Bom, a gente pode se perguntar por que isso está acontecendo. Será que é por falta de informação, talvez? Pode ser. Vida interior? Pode ser. Assim, são vários assuntos, né, que a gente pode aqui trazer, né, e várias questões levantadas. Não é o caso aqui, a gente não vai discutir isso. Mas a gente vive num contexto de crise. A gente vê grupos, né, às vezes na internet é mais fácil de a gente ver, né, às vezes Facebook, a gente vê um brigando com o outro, né. Então, assim, uma crise de identidade também. Então, está bem complicado, a gente sabe, né? Então também, o que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém. Sociedade, crise, das mais bravas, complicado, uma crise moral tremenda, violência, sexo, a gente sabe o que está passando aí. Então também não é nenhum segredo. E as congregações marianas. A gente sabe as dificuldades também que a gente enfrenta nas congregações. Foi falado aqui, né? Cícero expôs um pouco, né? Então, principalmente os que estão mais à frente, sabem as dificuldades, às vezes, até no reconhecimento. Mas isso se dá muito pela falta de formação. A gente, apesar de tudo, se a gente observar, a gente vê que tem um movimento bem interessante acontecendo. Porque no caos, em toda a história da igreja, assim, sempre pessoas, né? Nosso Senhor desperta pessoas, né? E nesse tempo aqui não é diferente. A gente fala, nossa, esse tempo está demais, está complicado. Talvez seja o mais difícil. Mas lá atrás, a igreja passou bastante dificuldade também. Então a gente vê uma expansão interessante de alguns grupos, movimentos. A gente vê instituto, né, se formando. Os próprios movimentos já existem, fazendo trabalhos aí de formação, de estudos, para tentar entender, né, e trabalhar formando as pessoas para que, né, essas crises, né, as crises na igreja, crise social, nas congregações marianas, a gente tenta entender, né, o porquê está acontecendo e a gente tenta, né, através de estudo e fazer um trabalho para que isso seja amenizado e que a gente consiga fazer até um trabalho de expansão. É nesse momento que a gente tem que aproveitar as situações. Bom, alguns pontos aí a gente tem que levantar. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Isso, né, é uma máxima, né? Então, para eu conhecer uma coisa, eu tenho que, né, para eu amar uma coisa, eu tenho que conhecer bem aquela coisa. Para eu estou namorando, tenho que conhecer, né, cada vez mais que eu conheço, né, eu amo a minha namorada, né? Aí depois que casa complica, né? Não, é brincadeira. Aí, quanto mais você convive, mais você conhece, mais você ama, né? Isso é natural, né? Entendeu? Então, isso é uma máxima, isso também dentro da igreja. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama a Deus, né? Pode ser diferente. Na congregação mariana, quanto mais a gente conhece a congregação mariana, mais a gente ama a congregação mariana. A gente tem que respirar a congregação mariana. Como um esposo respira a esposa e vice-versa, né? Assim tem que ser, né? Como a igreja, né? Uma Cristo e Cristo ama a igreja. Então a gente tem que amar a congregação mariana e para isso a gente tem que conhecer. A vida interior ela deve ser a base para uma formação e, por conseguinte, do apostolado. Ali na conversa também, eu tenho com o Carlos, tem um livro muito interessante, que é a Alma de Todo Apostolado. Esse livro, ele trata
bem o que deve ser um congregado mariano. Chama Alma de Todo Apostolado. Quem não conhece o livro, depois procure A Alma de Todo Apostolado. É de Dom Chotato. Né? Então esse livro ele fala que tudo emana da vida interior. O apostolado ele vai emanar da vida interior. E se a gente não tem vida interior, por mais que a gente use todas as coisas, todas as ferramentas, tudo vai por água abaixo, inclusive a formação. Porque a formação ele é um trabalho, a formação é um trabalho exterior, não é um trabalho interior. O trabalho interior é pessoal. Entendeu? A gente pode ter vida comum também. A congregação pode ter uma vida interior e comum. Né? Mas a vida interior aqui que ele trata é o individual. Né? É de cada pessoa. Para que faça a engrenagem do grupo caminhar. Entendeu? Então é importantíssimo. A vida interior é a base para tudo, inclusive para a formação. A congregação tem uma dupla finalidade, a salvação própria e a do próximo. Isso se dá através de uma boa formação também. Né? Porque da formação, né, a gente vai ter vida apostólica e tentar pescar as pessoas. Né? A gente vai sair para pescar, a gente vai, né, numa conversa, né, tentar, né, mostrar o que é a igreja, o que é a congregação. Mas quando a gente chama alguém para a congregação mariana, e você explica, porque você tem um mínimo de formação, né, para você conseguir tentar atrair aquela pessoa. Foi assim comigo. Alguém chegou e me mostrou a congregação. Entendeu? E a disciplina. Herança dos jesuítas para uma boa formação. Como o Adriano falou, não só dos jesuítas. Na verdade, essa herança é de Santo Inácio. Né? E aí os jesuítas, eles, nos colégios ali, eles disseminaram, né? Eles têm um estilo próprio. Né? Então a disciplina é essencial para uma boa formação. Não só do instrutor, a gente vai falar bastante do cargo de instrutor, bastante, né? Um pouco, não dá para falar muito, né? Mas já pelo menos ter uma ideia da importância, né, do cargo de instrutor. E também pro que está sendo formado. Né? Então a disciplina é importantíssima. E aí entra uma questão, que é a questão de gerenciamento de tempo. Tá? Isso é interessante. Eu fui fazer um curso um tempo atrás, um curso de ciências políticas. E o palestrante, ele deu uma palestra só em gerenciamento de tempo. E a gente gerencia muito mal o nosso tempo. Né? Não que a gente faça coisas ilícitas, né? Mas a gente faz coisas assim que são fúteis de certa forma. Entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de esportes. Eu gosto de assistir um jogo de futebol, por exemplo. Isso não é, de certa forma, ruim, mas isso é uma coisa que atrapalha, né, a nossa vida, porque a gente pode ser mais perfeito, entendeu? A gente pode ir além. Só que a gente acaba excedendo nessas coisas. Né? A gente acaba excedendo em coisas fúteis, né? Então, assistindo coisas na TV, ou fazendo alguma prática, ou até mesmo a gente demorando para dormir, por exemplo, demorando na cama. Né? A gente fala, a gente tem que gerenciar muito bem o tempo. Assim, os melhores líderes, né? Interessante que ele fala, ele comentou inclusive de Mozart, porque ele era extremamente disciplinado, de certa forma. Ele conseguia gerenciar o tempo. Porque essas pessoas, né, e na igreja também, né, eu duvido que um padre, na época de Santo Inácio, né, o próprio Santo Inácio, ele abria mão do tempo dele para fazer outras coisas. Até porque não tinha TV também, né? E mesmo se tivesse, eu acredito que dificilmente ele, né, as pessoas da época iriam se entregar, né? Os jesuítas na época iriam se entregar a tais práticas ali, né? Mas realmente o avanço da tecnologia, das mídias e tudo mais atrapalhou bastante, né? E é o que tem, né, levado essa sociedade aí para ruína, né?
Porque hoje a gente tem tudo, né? A gente no celular a gente consegue acessar tudo, consegue ver filme, consegue ver vídeos, falar com pessoas e tal, e a gente acaba se demorando ali, às vezes horas, e o tempo passa, né? E quando a gente acaba aquilo, às vezes a gente cansa daquilo, a gente acaba mudando para outra coisa também, que acaba tomando nosso tempo e a gente não gerencia legal. E até mesmo em questão, assim, de a gente colocar, assim, colocar realmente organizar a nossa vida. A gente colocar a hora que a gente acorda, a gente gerenciar os momentos que a gente tem de estudo, né? A gente organizar a nossa vida. Isso é uma prática que eles já tinham, né? Santo Inácio ele já tinha colocado isso. Veja assim como eles eram disciplinados. Se pegar os exercícios espirituais, tudo tem ordem. Até o jeito como a gente está fazendo o cronograma aqui, se a gente seguir a ordem, tudo flui. Se a gente não colocar ordem, nada vai dar certo. Então, o gerenciamento é importantíssimo. Eu quis colocar, na verdade, isso aqui, eu não preciso nem falar, porque esse não é o foco. Mas eu quis trazer para vocês verem o que a gente precisa fazer para a gente se formar bem. Entendeu? A excelência da formação dos jesuítas. Muita disciplina. Não vou nem entrar no assunto porque o Adriano já falou um pouco. O Adriano ele falou do Magis, que é o próprio espírito das congregações marianas, que é de Santo Inácio, né? O se doar mais, sempre mais. Entrega total. E tudo para a maior glória de Deus. Esse é o lema, né? Santo Inácio. Né? Aí o espírito e embaixo o lema, né? Tudo para a maior glória de Deus. Né? Então dá para entender o porquê o Magis, né? Eu falo, interessante, né? Porque Santo Inácio, ele unia dois fatores interessantes, que é o fator, que eu falo até que Santa Teresinha, né? Ela ensinou isso, né? Na Pequena Via, de fazer tudo, porque Santa Teresinha, ela via que ela não conseguia ser igual Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Ela não conseguia dar voos mais altos. Então ela começou a fazer o quê? Tudo que ela fazia da melhor forma possível, da forma mais perfeita. Ela fazia isso. Ela ia varrer o chão, ela varria pensando em Deus, por amor a Deus, né? E ao mesmo tempo, Santo Inácio, né? Além de fazer essas pequenas coisas, porque às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, né? A gente quer pensar, né? Então, é até uma falta de humildade, né? A gente esquece das nossas obrigações, porque a gente quer fazer coisas maiores que não condiz com as nossas obrigações, inclusive. E Santa Teresa, apesar de carmelita também, né? Ela tinha uma vida ativa, né? Reformou os Carmelos, né? Então, é uma vida muito mais de ação ela teve. Né? Lógico, uma vida contemplativa, ela era uma mística, mas ela tinha essa questão, né? Talvez até por causa realmente da vida contemplativa, né? E da própria personalidade dela, ela tinha uma vida ativa muito, muito grande. Deus usou isso, né? Então, Santo Inácio, ele unia essas duas questões, né? Se você observar, ele tinha, né, o cuidado nas pequenas coisas, nos detalhes, tudo, mas também ele era um homem de muita ação. Mas porque era uma pessoa bem formada, uma pessoa de oração, uma pessoa interior. Aí coloquei só para ilustrar, que era em Santo Inácio, né, uma curiosidade. Ali foi a conversão dele, né. Foi ali que começou, na verdade, a conversão dele, né, quando ele tomou um tiro de canhão. Bom, só para ilustrar também, não entra no nosso assunto, mas para vocês verem como Nossa Senhora, Nosso Senhor, se utiliza, né? Você vê, o que acontecia ali quando a Congregação Mariana foi fundada? Ali, né, tinha um enfraquecimento muito grande, né? A igreja sofreu muito no século XVI, né, por conta do protestantismo. Então, mas antes do protestantismo,
já se tinha um enfraquecimento do clero, né? Também não vou entrar em detalhes, isso aí é uma outra discussão, mas era um fato, aconteceu mesmo. Na época também teve um grande crescimento do protestantismo. Então o protestantismo, ele cresceu, se aproveitou, né? Lutero se aproveitou também disso, né? Quando ele se revoltou, na verdade, ele não precisaria disso, né? Uma pessoa, né, com bom senso luta pelo aquilo que ele vê. A gente não está lutando para se formar melhor, para a gente conduzir, a gente não vai sair da congregação mariana. A gente quer melhorar a congregação mariana. Lutero, o que ele fez? Ele abandonou, ele abdicou. Se tinha problemas, tinha, né? Mas não era essa questão. Ali tinha muita má fé, né? Quem estuda direito, assim, quem sabe que tinha muita má fé de Lutero e também, né, os reis, né, que aderiram ao protestantismo também tinham más intenções. Mas isso é um fato que é um contexto, né, na época. E aí veio o Concílio de Trento, justamente, né, para dar diretrizes, né, condenar e combater os principais erros dos hereges e ao mesmo tempo expor e ensinar a doutrina cristã. Movimento de contra-reforma. Então, tivemos a reforma protestante, né, reforma, né, não foi reforma nenhuma, né, mas o concílio veio como movimento de contra-reforma. E pode passar também. E aí, a igreja estava tentando entender naquele momento ali como fazer passar as decisões do concílio. Como que a gente vai poder fazer passar as decisões do concílio? Vai passar. Como fazer compreender que se deve confessar regularmente, comungar frequentemente, venerar Cristo na Eucaristia? Como fazer isso? Parece coisa simples, mas na época não tinha internet, não tinha informações online, né? As coisas eram difíceis. E os jesuítas, na época, compreenderam muito bem. Então, existiam os colégios, né? Os jesuítas, né, fundaram, né, os colégios. E no colégio, né, grupos foram se formando de jovens, e ali se deu a fundação da Congregação Mariana, em 1563. Antes disso, essas diretrizes elas já começaram a ser passadas. E por que foi utilizado, né, os colégios, depois a Congregação Mariana ali na época que se iniciou? Justamente pela formação, pela preparação. E o interessante que eram, né, jovens, alguns iriam seguir vida religiosa, mas outros seriam leigos ali e estariam mundo afora. Então foi uma oportunidade. Por isso que eu coloquei ali, nada foi por acaso, nada é por acaso. Nosso Senhor, Ele usa, né, em momentos difíceis da história da igreja, Ele usa homens e homens preparados, né, porque também nada vai cair do céu, né? Se a gente não tiver o mínimo de entrega, né? Deus, ele só faz as coisas quando a gente se entrega a Ele, né? Santo Inácio se entregou, deu a vida, né? E quantas maravilhas ele não fez. A gente viu o padre José Kentridge, né? Era de uma congregação, mas ele fundou um movimento enorme. Então, mas precisa de dedicação, de disciplina, de formação. Tá aí a importância. Aí foi a fundação da companhia, né? Não do colégio, mas da Companhia de Jesus, pode passar também. E aí o Colégio Romano, né, foi fundado em 1551, no meio do concílio ali, né? A Congregação Mariana é a tropa de elite da Virgem Maria na Terra. Essa frase é do Padre Renato. Inclusive tem uma formação muito boa que ele dá, na verdade é uma homilia, né, Gabriel? Uma homilia que ele dá, que foi no dia do Congregado Mariano, na missa do dia do Congregado Mariano desse ano.
E quem tiver a oportunidade de ver, entre lá no canal Padre Renato Leite. Isso, olha lá. Vai na próxima edição da Estrela do Mar. Entendeu? Foi transcrita? Olha, fantástico. Porque ele fala exatamente o que era a congregação e o que é ainda. A gente só não se dá conta disso. Mas o que é, o que era e o que deve ser a congregação mariana. A formação promove frutos pessoais e frutos para os mais diversos ambientes, principalmente dentro da igreja. Para o congregado se formar bem, é necessária a prática de virtudes, principalmente a humildade. Foi aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Às vezes a intenção de se formar não é uma boa intenção. Porque às vezes a gente quer aprender as coisas por um orgulho. Às vezes até para saber mais que as pessoas. E isso é uma coisa bem complicada. Isso é uma falta de humildade. Isso inclusive atrapalha a nossa formação. Você pode até se formar. Você pode até aprender. Mas você dificilmente vai conseguir transmitir, e dificilmente vai gerar frutos. Então, a humildade é a base. A gente precisa praticar todas as virtudes, mas a base, a principal virtude é a humildade. E se vocês forem em qualquer obra assim, de santos, vocês vão perceber que todos falam principalmente da virtude da humildade para o aprendizado. Aqui é o de São Vítor, é uma escola de formação diferente, mas que é interessantíssimo, Escola vitorina. Então, o bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência, não queira parecer douto, macelo. Busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. Então, basicamente, a gente tem que se entregar à prática das virtudes. Porque sem virtude, dificilmente a gente vai conseguir chegar a uma boa formação. E a gente não produz frutos, A gente vai ser uma coisa engessada, Então, isso a igreja sempre ensinou, Isso não vem só da igreja. Se você vê os filósofos antigamente, eles se baseavam muito, e assim, o cristianismo não existia ainda, mas eles se baseavam muito na prática da virtude. Inclusive, para você aprender, você já tinha que ser uma pessoa virtuosa. Como na congregação mariana, o que exige um congregado? Para ele poder estar ali, entrando na congregação mariana e se formando. Ele precisa saber, ele precisa saber da doutrina da igreja, ele precisa ter uma catequese, e ser batizado, lógico, mas ter uma catequese e daí praticar as virtudes, como promessa, da vida cristã. Então ele tem que ser um cristão que faz uso das virtudes, evita os pecados, porque assim, se não for assim, dificilmente você vai conseguir tanto o instrutor formar, como também o formando aprender. Tem uma dificuldade muito grande. O cargo de instrutor. Essa é uma questão complicadíssima, inclusive nos dias de hoje. A gente até, nas congregações, a gente vê pessoas que acabam fazendo esse cargo, formando, mas não é específico um instrutor, inclusive preparado, que está ali com um cargo específico para isso. Às vezes são pessoas que esporadicamente vai lá e dá uma formação. Isso é válido, mas assim, se a gente andar por aí, e eu já fui em eventos, já conversei com congregados, presidentes, a gente vê que tem uma escassez desse cargo. Tem federações que não têm esse cargo. Entendeu? Minha intenção não é apontar aqui, fazer igual o Adriano, dar uma bronca aqui, mas às vezes é importante a gente analisar.
Porque o cargo de instrutor é importantíssimo, né? Como viu ali no título, é o volante, né? O motor e o volante da congregação mariana na formação. E se não tiver um instrutor preparado, né, dificilmente essa congregação mariana vai para frente. Dificilmente. Entendeu? Então, assim, quem é presidente de federação, de congregação, é importante, né, tentar ver uma pessoa que já tenha uma boa preparação e fazer com que essa pessoa ela se prepare mais para ela conseguir formar, né, os congregados, principalmente os congregados que estão entrando, porque às vezes não tem nem um instrutor para o aspirante, para o candidato, não tem, né, esse cargo. Então, às vezes, pega uma pessoa ali para fazer uma formação, aí no outro mês pega uma outra pessoa, entendeu? Mas não tem uma pessoa gerenciando isso, né? Organizando aquela questão da disciplina, entendeu? Se não for assim, dificilmente vai para frente. Então, a importância eu falei aqui, né? Se não tiver, é muito complicado, né? Então, quando terminar, quem for dirigente, vai lá e tenta ver no manual online, lá tem várias, tem algumas informações, tem falando inclusive do cargo, né? No manual próprio da congregação mariana, né? Na regra de vida, tem lá o cargo de instrutor e a importância do cargo de instrutor. Então vão lá e dá uma analisada. Então a função do instrutor, primeiro, é instruir e informar, né? Então ensinar, né, as coisas da regra de vida da congregação mariana, né, a espiritualidade, né, todas essas questões, e informar também, porque ele tem um trabalho informativo também, de eventos, né? Às vezes os congregados ali, eles não participam de eventos externos da congregação mariana, né, então, mas na parte interna, e acaba por cargo do instrutor passar aquilo, né, que é falado aqui, vocês estão aqui representando, então vocês vão ter que, né, tá ali passar por uma pessoa, um instrutor, ou vocês mesmos fazem esse trabalho de informar o que foi dito aqui, né, e transmitir, né, para os congregados. Incutir a prática das virtudes. Isso está tudo no manual, tá? Isso é do manual. Aquilo que eu falei, né? Se não tiver virtude, não vai para frente. E aos que são admitidos, deve conduzi-los ao altar e apresentá-los ao diretor, presidente e assistentes. Isso, está lá no manual também, é uma prática antiga, que é até bonita. O instrutor, antigamente, ele ia lá, ele entrava quando os congregados iam se formar ali, né, e se consagrar, e aí ele ia junto, né, em fila, levar, conduzir até o padre, diretor, até o presidente, uma prática muito bonita, né, porque ele foi que orientou desde sempre, né, os congregados. Então, as formações. Aquilo que a gente falava antes, que é o principal, lembra falando das missas, o Cícero falou, o Adriano falou da importância, né? Então, com essa formação, ainda não estava nem combinado, né? Missa de comunhão geral. Né? As missas todas são importantes, mas muito congregado, né, muito formador, não sabe a importância da missa de comunhão geral. E nem tem essa prática na congregação mariana, que é de extrema importância. Anunciar de forma antecipada. Então, o que se faz numa missa de comunhão geral? Antes, geralmente na reunião, né, anterior, né, às vezes na reunião geral, né, ordinária da congregação mariana, já se programa, né, um anúncio para quem vai ser rezada aquela missa, qual a intenção da missa. Sempre a primeira intenção, até pelas indulgências, é anunciar de forma antecipada pela intenção universal do Papa. Então a gente tem que, né, isso para a indulgência é necessário, né, sempre rezar pelo Papa. Né, então a gente tem que anunciar isso aí. Depois, aí, um anúncio, a intenção particular da congregação mariana. Qual a intenção particular que vai ser? Entendeu? Pela formação dos aspirantes, né?
por algum problema, né? Talvez, sei lá, por exemplo, problemas, né? Mas sei lá, uma perseguição que a congregação esteja sofrendo, ou fora da congregação mariana, que é a igreja, né? Quizá por alguma coisa, alguma perseguição que a igreja venha sofrendo fora, ou assim, sempre tem que ter uma intenção, a comunhão geral também, para né, para gerar frutos, né? Mas que seja de preferência, né, até com relação à congregação mariana, né, ou à igreja. Tá? Às vezes até pelo país, né? A gente vive um momento de crise, né, bem complicado, né? A gente está falando das crises sociais lá, não quero entrar em questão, mas é um bom momento para se rezar. A missa de comunhão geral pode ser, né? Momento de lucrar indulgência plenária. Na comunhão geral se lucra indulgência plenária. Né? Então é bom saber disso, né? Nas condições, inclusive, a confissão nas intenções desejadas. A gente tem que se confessar, né, com essa intenção de lucrar a indulgência, né, e de fazer a comunhão na intenção, né, que foi anunciada. Fomento da rotina pessoal de oração. A oração da manhã, né, isso é a prática pessoal do congregado. Tá? Isso está no manual, isso também não é segredo para ninguém, só estou falando só para reforçar. Oração da manhã, oração da noite, com exame de consciência. O tesouro espiritual, marcar o tesouro. Aqui se fala o capital de graça, né? Eles falam, minha mãe é do movimento da Mãe Peregrina. Ela fala, filho, coloca tudo no capital de graça. Eu falo, não, mãe, eu coloco no tesouro espiritual. Eu sou congregado mariano, a gente é a parte do tesouro, né? É a mesma questão, a mesma coisa. Então, a gente anotar o tesouro, porque o tesouro também é colocado a intenção, tem uma intenção particular do tesouro. A gente não anota, né, só para ficar bonitinho, para saber. É lógico, a gente, pelo tesouro, a gente sabe as práticas do congregado, a gente sabe como ele está conduzindo a sua vida interior também, né, a sua vida pessoal, mas é uma forma também de lucrar indulgências para outras pessoas, né, para que as pessoas lucrem alguns privilégios ali que precisam, né, ou saúde, ou alguma coisa, né, a gente pode colocar tesouro, a intenção, por exemplo, pelos problemas da pandemia, né, por todas essas questões que a gente vem passando, pode ser, né, a gente sempre coloca, né, uma intenção no tesouro também. Oração entre as refeições, o ângelus, né, não vou também entrar em detalhe, isso aí tem livros de oração, livros de regra, né, então vocês podem pesquisar, inclusive tudo isso aí está no manual, né, a gente tem que saber o manual, tem que saber que isso é uma prática comum de todos os congregados. É obrigação. O terço diário. Momentos de oração e exercício de costume. Isso é mais dentro da congregação, tá? Isso aí é uma prática comum de todos os congregados. Tá? E aqui eu vou falar da estrutura da reunião da congregação mariana, porque muitas pessoas, inclusive, assim, até formadores, não têm uma noção exata de como proceder com a reunião. Porque aquela questão também da ordem, na reunião também se tem uma ordem, né? Eu também não vou entrar muito nesse detalhe. Quanto tempo eu tenho? Mas tá. Então, como que a gente começa uma reunião? Né? Geralmente a gente começa com uma oração inicial, né? No manual, ele dá uma diretriz aí, que é o Deni Creator, a oração do Espírito Santo, né? Aí se faz uma leitura espiritual, pode ser de 10, 15, né, minutos, mais ou menos ali, né? Até para que, né, os congregados se concentrem ali, né? E também já entrem no espírito, né, mais da reunião mesmo, propriamente dita, né? E ali a gente também colhe bons frutos, né? Depois da leitura, pode ser até feita uma explanação de 5 minutos, falando da leitura, ou não, né? Mas é importante ser feita a leitura. Pode ser feito o ofício, tá? Às vezes, tinha
pode ser colocado até depois da missa, o ofício. Quando eu era do oratório, da Congregação Mariana no Oratório, São Felipe Neri, quando eu era do Oratório de São Felipe Neri, a gente fazia logo após a missa o ofício, e aí depois começava a reunião. Tá? A leitura do calendário mariano é importantíssima, né? Tem um calendário mariano, a gente tem dias de santos congregados marianos, né? Então é importante os congregados saber, até porque também tem início de novenas, porque senão fica uma coisa muito dispersa, né? Às vezes um faz uma novena, outro não faz a novena. É interessante que uma pessoa no grupo, no caso da nossa congregação, o Gabriel sempre coloca lá os dias que se inicia a novena, entendeu? Aí coloca o dia do santo, né? Faz manda no grupo, mesmo de WhatsApp. Ó, hoje é dia de Santo Inácio, entendeu? Mas isso já é dado, a gente já faz todo, né, o calendário, a gente já fala todo o calendário. Então a gente fala todo o calendário, né, na reunião, e aí, né, durante o mês todo a gente já fica atento, né, os dias de início de novena, né, a gente marca na agenda lá os dias que vai ter início de novena, o dia do santo, dia de festa de Nossa Senhora, por exemplo, né, os dias de festa de Nosso Senhor, e assim por diante. E a oração final, né, pode ser a oração pela congregação mariana, né, mas isso aí também pode ser particular de cada congregação mariana. O mais importante é que tenha mais ou menos essa estrutura, tá bom? Aí a formação básica. Tá? A formação básica, essa é a do aspirante, tá? Quando ele está iniciando ali os aprendizados, então ele tem, né, a formação de acordo com a regra de vida. Isso dá para ser feito em mais ou menos 10, 11, 12 encontros. Tá? Eu deixei, pode colocar. Então, depois eu vou falar da regra, né, das reuniões, como ela pode ser dividida. A frequência nas atividades, né, isso é uma interação, né, do apontador, porque tem um cargo também que as congregações não têm mais, que é do dedo duro, que é aquela do apontador. Mas não é que é o dedo duro, né? O apontador, ele tem que ser uma pessoa preocupada em saber o que está acontecendo com o congregado, entendeu? Porque às vezes o congregado mariano, o aspirante ele que está começando, ele está passando por algum problema e ele não está tendo frequência nas reuniões. Então o apontador ele vai procurar saber o que está acontecendo e passar para o instrutor, para o presidente, né, para o diretor da congregação ali, para saber, né, para saber o que fazer naquela situação, né, como eles podem trabalhar com aquela pessoa que quer continuar, mas está passando por aquele problema. Então o apontador ele faz esse trabalho, né? Então essa frequência das atividades é para ver o porquê não se está tendo frequência, né, na reunião, e isso é um trabalho duplo ali do instrutor, principalmente com o apontador. Avaliar globalmente e não apenas por frequência. É o que eu falei, a gente avalia não só pela frequência, porque essa pessoa está tendo algum problema. E mesmo a pessoa não tendo frequência, às vezes uma pessoa mais dedicada que uma pessoa que tem frequência. Porque a pessoa pode ter frequência, só está lá frequentando, mas ele não busca aquilo fora, né? Ele não tem a curiosidade de buscar a formação também, porque o que o Adriano falou é uma coisa importante, a gente estava conversando lá. O instrutor ele tem que colocar ali, fazer um movimento, né, de curiosidade, né, instigar, né, a busca da pessoa que está sendo formada ali. Porque ele não vai conseguir abranger toda a formação, né? Então ele tem que colocar, né, aquela gana na pessoa que está se formando, né? Então esse é o papel do instrutor também, motivar ali, né? Ele buscar fora da reunião da congregação também, né? Fora da reunião da formação dos aspirantes ou do candidato. Aquele que caminha com o aluno, o instrutor dos aspirantes e candidatos. Esse aqui, né? Isso aqui é mais só uma questão, porque o instrutor ele tem que caminhar junto, ele tem que ter interesse por cada
formando, né, por cada aspirante ou por cada candidato, né? Isso ele tem que se dedicar, né? Isso não é fácil. Ele tem que saber o que está acontecendo com cada um, ele tem que entender a dificuldade de um, né? Isso tem até um trabalho de personalidade, né? Você vê como que o negócio não é tão simples, né? Eu falo que na congregação mariana, se cada um cumprir o seu papel, não sobrecarrega ninguém. Mas às vezes acaba sendo esse papel sobrecarregado porque o instrutor ele não consegue fazer esse acompanhamento, essa análise, não, entendeu? Então isso aí vai dificultando, né? Por isso que o instrutor tem que ser bem informado também. E a inserção na vida social. Isso, a vida social, é até a vida interna da congregação, as atividades sociais, as atividades externas da congregação mariana também, você começar a inserir, né, o seu formando, né, a pessoa está se preparando nas atividades da congregação mariana, isso é importantíssimo, né? E também, né, preparar ele para a vida social também, que não é fácil, né, para o congregado, depois de ter um aprendizado, de aprender todas essas questões da congregação mariana, colocar em prática, né? A vida social é uma complicação também, não é fácil, né? O mundo combate, né, gente? Então, é um, né, constante combate a nossa vida. E a gente tem que mostrar isso aí também pro aspirante e pro candidato, né, que está se formando ali. E verdadeiras e boas amizades. Então, né, fazer com que ali seja um ambiente de boas amizades, de verdadeiras amizades, entendeu? Que isso vai permanecer, né? Porque é o que a congregação é, né? Nós somos bons amigos, né? E a gente tem que ter essa convivência. É tão gostoso quando você encontra uma pessoa, você é congregado mariano, a gente tem o mesmo ideal, a gente tem a mesma espiritualidade, é muito bacana isso aí. Então, fazer com que ele entenda que ali ele vai encontrar bons amigos, né? Então, a regra de vida, rapidamente ali, né, uma formação de mais ou menos uns 12 encontros, pode ser 11, 10, né? Mas isso tem até no manual online, tem ali. Se você entrar no manual online da Congregação Mariana, colocar no Google ali, manual online, você consegue acessar e tem esse, né, lá na regra, né, nos encontros ali, você vai, formação, regra de vida, tem do jeito que está aqui. E aí você clica, tem as formações já, né? O Bruno de Santos, ele organizou tudo isso aí, né? Mas isso também pode ser feito né, a critério do instrutor. Mas aqui está bem certinho, tá vendo? Natureza, história, um encontro, finalidades, espiritualidade, formação espiritual. Então, do jeito que está aí, tá? Só para ficar, né? Depois aí, não sei, depois pode até deixar disponível, apesar que isso aí tem, tá? Tudo que eu estou falando tem, e vocês encontram, tá, em livros, né, em regra de vida da congregação mariana. E uma formação mais geral, tá? Rapidamente também eu vou falar, porque o tempo é curto. Então, a formação geral, aí já é a formação não de aspirante candidato, mas a formação onde o instrutor ele vai trabalhar toda a congregação mariana. É interessante até que o instrutor ele coloque pelo menos mais umas 2 pessoas para não sobrecarregá-lo como instrutor secundário, por exemplo. Pode ter um instrutor só de formação de aspirante, um instrutor só para formação de candidatos, e ele ser o organizador, o instrutor geral da congregação mariana. É mais interessante, porque ele não sobrecarrega, né? Mas nada impede também do instrutor ele passar a formação para todos os grupos, né? Então, ele é um momento, ali a formação geral é um momento irregular. Então, ele vai fazer o discernimento dos espíritos. Não, né, o que ele, né, tenha tanta vontade de fazer ou de passar, mas ele vai ver ali, né, de acordo, né, com o que Deus mostra ali para ele, né, o que realmente é melhor para conduzir, né, a congregação mariana. O que Nossa Senhora mostra para ele ali, qual é o ponto, né, que ele precisa melhorar, que ele precisa regular ali, que o grupo está precisando. Isso o instrutor ele tem que ter esse feeling, né, que a gente fala, que ele tem que analisar e saber, né, onde está pecando mais com relação à formação, onde está precisando mais de formação, né,
Então, esse papel o instrutor tem que fazer bem, de uma forma geral. Foi o que eu falei, pode ser ajudado, né, por outras pessoas ali, né, o próprio diretor e o presidente também, junto com ele ali, analisar. Ser útil, não verborrágico, né, verborrágico, né, você falar demais e de uma forma que não contribua, né. Então, você ser mais útil, o instrutor tem que ser mais útil do que verborrágico, falar de forma, né, que não tenha, né, de uma forma desnecessária. A pessoa que fala muito, né, que de forma desconecta. Conte causos apenas quando for muito necessário para o discurso ganhar dinâmica. Então, a gente costuma contar vários causos e a gente desfoca, né? A gente sai, a gente perde o foco da reunião, né? Então, se for contar algum caso, alguma coisa, como eu coloquei o contexto, né? Para vocês verem a importância, né, da formação. Então, se você for, se o instrutor for ali preparar alguma coisa, né, ele preparar alguma história, alguma coisa, que não seja desconecta, que tenha uma conexão direta com o assunto que ele está tratando, para não dispersar. Abreviar os verborrágicos com jeito. Então, isso aí é do Bruno. O Bruno, se você for, na formação que ele dá também, ele comenta, porque nas reuniões a gente se depara com algumas situações. Tem pessoas que falam bastante, né? Isso não é ruim, de certa forma, mas isso pode atrapalhar também. Pode ser ruim, não, né? Então, a gente, com jeito, né, o instrutor tem que ter aquele cuidado de frear um pouco essas pessoas que costumam falar bastante, dispersar a reunião. Sempre tem, né, desfoca muito e atrapalha bastante. A gente sabe, né? Cada grupo tem uma pessoa que acaba falando mais, uma que fala menos, né? Então, falar de menos também complica, né? Use situações relatadas para enriquecer a formação. Então, eu coloquei uma situação, né? O contexto que a gente vive, coloquei o contexto na época dos jesuítas ali, né? Do Concílio de Trento. Então, a gente coloca, assim, essas questões para auxiliar, né? Enriquecer mais a formação. Não escolher temas distantes, que não tem nada a ver, às vezes, né? Às vezes são até assuntos importantes, mas que não tem tanta importância para o momento que seja necessário ali. Porque às vezes tem coisas mais necessárias a ser tratadas e a gente coloca alguma coisa, né, que não tem tanta importância no momento. É importante, sim, mas para o momento não é tão importante. Não ser monótono, né? Não ser muito monótono, então assim, ser mais atrativo, né? Não ser tão verborrágico, né? Então assim, e não causar monotonia também. Converse com as pessoas, porque conversando com as pessoas, é aquilo que eu falei, a gente vai ter exata noção da necessidade de uma formação, né, o que está faltando ali. Então converse bastante com as pessoas, né? Porque ali você vai perceber, né, o que o grupo precisa mais, entendeu? O que a congregação, o que os aspirantes precisam mais, o que o candidato precisa mais, e o que, de uma forma geral, a congregação mais precisa, conversando com as pessoas. E subir gradativo cada vez mais o nível das reuniões, né? Então, ali, para os aspirantes, vai ter aquelas 12, 11, 10 aulas ali para formação da regra de vida. Mas depois a gente vai subindo o nível, né? A gente coloca um pouquinho de espiritualidade, a gente vai acrescentando histórias, contextos, né? Que contribuam para a formação, né? Então, a gente vai subindo cada vez mais o nível. O cargo mais importante das congregações, que é justamente o cargo de instrutor. A gente fala, mas não é o presidente, não é o diretor. Não, assim, o cargo mais importante é justamente o de instrutor. Como na sociedade a gente sabe que o cargo de professor é o mais importante. Sabe, o professor ele forma engenheiro, ele forma um médico, entendeu? O professor ele forma um padre, né? O padre está no seminário, entendeu? Então o instrutor, o formador, o professor, ele é importante.
ele é o cargo mais importante da congregação. Então, as congregações têm que se dar conta disso, da importância do cargo de instrutor. E colocar as que não têm imediatamente e preparar essa pessoa, fazer com que essa pessoa se prepare. Entendeu? E tem muito conteúdo na internet, né? A gente tem sites da Congregação Mariana. Eu gosto muito do site da salvemaria.com.br, né? Que é o pessoal, né, de Manaus, que é muito bom. Eu busco muito material de lá. Tem um manual online que tem bastante coisa. Né? O Bruno coloca bastante coisa. Inclusive, eu vi 4 documentos lá. Eu li um falando sobre o movimento de Schoenstatt relacionado com a Congregação Mariana. É muito interessante, tem muito, né? Tem literatura inaciana, que a gente tem que ter, literatura inaciana. O sacrifício do instrutor. É que eu falei, não é fácil ser instrutor. Eu acho que o cargo mais difícil é o do instrutor. Porque o presidente, ele tem que ser aquela pessoa que gerencia, né? Gerencia conflitos, né? Gerencia as necessidades, tudo, né? Mas ele organiza mais, então não é tão trabalhoso. É importante, mas o trabalho do instrutor é de extrema importância. Né? Você vê, o secretário, ele tem um trabalho importante, ele tem um papel fundamental que é o da ata, né? E outras questões jurídicas também da congregação mariana. Tem o tesoureiro, né? Ele cuida das riquezas ali da congregação mariana, mas o cargo mais importante é o de formador, porque ele que vai formar todas essas pessoas, né? Entendeu? Ele que vai dar ali instrução, ele que vai dar conteúdo para a congregação. Então, realmente é o volante, é o motor da congregação mariana. São as formações, e o cargo do instrutor exige muito sacrifício, né? Dedicação, de observar, de saber qual a necessidade de cada um, entendeu? De procurar, né, organizar da melhor forma possível as formações, né? E ver qual o momento que ele está preparado para se consagrar, porque a consagração é coisa de... é muito importante a consagração. E a responsabilidade do instrutor é grande para dizer quando a pessoa está preparada. Eu vejo assim, as pessoas se consagrando de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, não tem um instrutor, não tem uma pessoa que prepare, e a pessoa chega lá, ela não está preparada. Então, é muito complicado isso aí, né? É muita responsabilidade, mas tem que ser, mas se for feito do jeito certo, com ordem, né? Com disciplina, né? Com amor, com vida interior, isso funciona, né? E aí a gente vai ter bons congregados consagrados, né? Para se dedicar a Nossa Senhora, né? Para honrar mesmo o nome de Nossa Senhora. Antecipar o planejamento geral ou não, né? Então, é o que eu falo, isso aí também entra, se tem um planejamento, né? Mas o instrutor, ele tem que saber ali quando ele pode ir além do planejamento, ou ele segura mais também, né, o planejamento. Então, ele tem que ter também essa noção. Investir no oratório e nos talentos para instrutores. Então, eu falo, esse cargo tem que ser investido na congregação mariana, porque é dele que vai emanar dos outros cargos, né? Ele que vai preparar toda a congregação mariana. Então, a gente tem que realmente procurar uma pessoa que tenha uma capacidade ali que tenha uma oratória boa, para ele conseguir transmitir, né? E que ele tenha talento também. Você percebe que uma pessoa tem mais talento com uma formação, ou tem uma atividade mais prática. Então, o instrutor tem talentos próprios, né? Assim, todos podem ser, pode, né? Mas a gente percebe que tem umas pessoas que têm mais condição. Às vezes você vê que tem 5 pessoas, uma delas tem mais condição de ser instrutor. Então, óbvio, né? A gente vai escolher aquela para, né, ser melhor disseminado o trabalho. Agora, se vê que às vezes a pessoa por algum motivo não tem condição tudo, aí pode ser escolhido uma outra, mas que se prepare bem essa pessoa, porque o instrutor tem que ser muito bem preparado. Formar a congregação para que ela funcione. Então a gente forma justamente porque o objetivo da formação é esse, fazer com que a engrenagem funcione ali, né? Com que a congregação ela faça o que ela tem que fazer, como foi feito lá atrás nos colégios, né? Então só se disseminou as coisas do concílio na época, porque eram pessoas bem formadas,
e as congregações tiveram um papel importante. Mas em todos os momentos, né, na história da congregação mariana, todos os trabalhos de ação foram feitos porque as pessoas eram bem formadas. Hoje em dia, quase não se conhece a congregação mariana. Por quê? Porque falta formação, falta vida interior, entendeu? Falta bastante coisa. Mas a gente tem tudo isso, entendeu? A gente não precisa criar do nada. A gente tem tudo isso. Então, a gente tem que trabalhar. Então, por isso que eu falo, se cada um fazer o que tem que fazer a sua obrigação, na sociedade é a mesma coisa. Se eu, né, como leigo, né, no meu estado de vida, eu tenho obrigações, eu tenho que cumprir bem, né, para a engrenagem rodar, né? Então, assim, um padre, ele tem que cumprir bem, né, a função dele de padre, porque ele vai fazer aquilo fluir da melhor forma, né, para a maior glória de Deus. A congregação mariana é a mesma coisa. Se cada um, no seu estado, dentro da congregação mariana, cumprir exatamente o que tem que ser feito, a gente vai caminhar fácil, entendeu? Ou não tão fácil, né? O demônio combate sempre, mas a gente vai ter força, né? A gente vai conseguir vencer, né, todos os combates. Trazer temas de crescimento humano, porque além de formar espiritualmente, a congregação mariana dos jesuítas, a formação jesuíta, a Ratio Studiorum, ele tinha uma preocupação em formar bons homens na sociedade. E a congregação mariana sempre trabalhou para isso também, formar boas pessoas para a sociedade. Entendeu? Pessoas virtuosas. Então a gente vai ser o melhor que a gente pode ser no trabalho. Entendeu? Isso é próprio do congregado mariano. A gente tem que ter excelência em tudo que a gente faz. Disciplina. Porque se não for assim, a gente não caminha, né? E a gente não consegue se mostrar como congregado mariano também. É um contrapostolado. Entendeu? A gente não pode fazer contrapostolado. A gente tem que mostrar o que a gente é. Está acabando, viu? Acho que é a última. Insistir na espiritualidade naciana. Importantíssima a espiritualidade. O que o Adriano falou hoje. A gente tem um espírito próprio, uma forma de conduzir. Então, focar, né, na espiritualidade, na literatura, o estudo em cima da literatura inaciana aqui é um campo vasto, né? Se eu perguntar aqui, quem já leu alguma coisa, né? Às vezes leu alguma coisa só, mínima, mas não, a gente pode mergulhar, é um mar vasto aí de material, é riquíssimo, né? O que os jesuítas deixaram para a gente, né? O que Santo Inácio deixou para a gente. Então a gente tem que mergulhar no espírito inaciano. A gente tem muita coisa. E se a gente se instruir em cima disso, nós vamos ser muito fortes. Entendeu? Discussão nem sempre é útil em uma reunião. Eu lembro, quando eu entrei na congregação mariana, eu comecei a frequentar o grupo de homens, né? Eu era jovenzinho, mas comecei a frequentar o grupo de homens da congregação mariana. Ela estava bem desorganizada. O padre Paulo Santos não era padre ainda. Ele era, nem seminarista ele era. E aí eu comecei a frequentar também, comecei a frequentar a reunião dos homens. A congregação era toda fragmentada ali. E aí as mulheres se reuniam em um período, os homens se reuniam em outro, não tinha uma conexão entre os grupos, os jovens se reuniam Foi na época que eu entrei jogando futebol. Conheci a congregação jogando futebol lá com os rapazes, os jovens. E aí eu fui participar da reunião dos homens. Nossa, foi uma bagunça ali, porque um fez a leitura da Sagrada Escritura. É muito perigoso quando você pega a Sagrada Escritura, e aí você lê, e aí você faz um círculo, e começa cada um a discutir o que acha daquilo, que vai sair uma salada. Isso é coisa protestante, isso não é da Igreja Católica. Entendeu? E aí gerava uma discussão e tal, tudo. Então, assim, essas discussões não valem a pena. E nem outros tipos de discussão também. A gente pode, né, ter discussões em outras, né, em outras questões também, que isso não é útil para reunião. Então, o instrutor ele tem que tomar cuidado com essas situações, né? Então, ele tomar conta da situação e ele passar aquilo que ele tem que passar, entendeu? Eu acho que as pessoas têm liberdade até de fazer comentários, tudo, mas ele é o que dá ordem, ele que rege a reunião ali, né? A formação, e não pode dispersar por causa de discussões. O silêncio pode ser uma confirmação também, porque
Um sinal que uma coisa também não é bem feita é o silêncio, né? Quando está tudo muito quieto, tudo muito parado, também a gente tem que, né, falar, pera lá, né? Alguma coisa está acontecendo também. Então, às vezes a formação pode não estar sendo bem feita, né? E então a gente tem que tentar ver, né, de uma forma para a gente tentar motivar as pessoas, né, e trazer aquele espírito realmente de, né, que eu falei tudo, de disciplina, de vontade de aprender, de estudar, de passar para as pessoas. Então a gente tem o silêncio, ele pode ser um indicativo que alguma coisa também não está bem. Importante analisar o desfecho da formação no decorrer do tempo. Então, no decorrer do tempo, a gente consegue observar se o negócio, né, está tendo desfecho bom, né, se as pessoas estão sendo bem formadas, porque a própria vida de apostolado da congregação mariana, se a gente vê que não tem ação, se a congregação mariana está muito parada, é um sinal que realmente o negócio não está bem. Então, esse desfecho ele se dá com o tempo. Então, você coloca um programa ali, você organiza as reuniões e você vê que aquilo lá está dando fruto, no final você vai ver que aquilo vai dar fruto. Se acontecer alguma coisa, né, e no decorrer desse tempo, às vezes a gente para ali no meio do caminho e fala, peraí, parece que o pessoal está meio, né, parado, está meio disperso, não tá gerando aquele fruto que tinha que gerar, a gente tem que tentar analisar. Então o instrutor ele tem que ter essa atenção também. A congregação deve crescer junta, mas cada membro tem seu modo e seu tempo. Essa questão que eu tinha falado anteriormente lá, que cada um, né, na questão da frequência lá, né, saber o porquê. Mas, às vezes, na reunião ali, a gente percebe que tem uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade, outros, né, conseguem avançar com mais facilidade. Isso vai de cada um, né? A gente sabe que tem questões de personalidade, questões de motivação, a gente não sabe o que a pessoa está passando também, então a gente tem que ver isso de uma forma mais individual. Por isso que é custoso ser instrutor, porque ele tem que também perceber essa questão. Não adianta ele chegar ali e passar o conteúdo e largar do jeito que está, porque cada um vai ter um jeito de assimilação daquele conteúdo, daquele assunto, né, ou da formação. Quando a dúvida de um é a dúvida de outros. Essa questão aí, né, a gente sabe que a gente pode ter, numa reunião, às vezes, a gente, numa formação, a gente consegue, porque a gente tentar também, a todo momento, tirar dúvidas individuais, às vezes acaba atrapalhando, porque um vai ter uma dúvida, às vezes acaba sendo questão do outro, então também a gente tem que ter essa percepção, né, de conduzir a reunião da melhor forma, a formação da melhor forma, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, entendeu? E a gente conduz melhor a reunião dessa forma, a formação, no caso, dessa forma. Acompanhar membros com menor nível de formação e suprir lacunas em particular. Então, a importância de trabalhar, né, individual, porque a gente tem que também auxiliar aquela pessoa que tem mais dificuldade, né? A gente não pode atrasar o grupo todo, né, a formação do grupo todo, mas a gente pode, de uma forma externa, ali, transmitir, né, o conteúdo à parte, né, e conseguir melhorar, né, individualmente cada pessoa, né, para a gente não atrapalhar a formação no geral, né? Porque às vezes a gente para muito uma formação de uma pessoa, então acaba atrapalhando bastante. Eu trabalho com deficiente intelectual também, sou professor de educação física e eu trabalho num projeto com deficiente intelectual. E tem essa questão da interação, né, que a gente fala, né, de inserir, né, o deficiente no meio social, tudo, né? Mas o pessoal não sabe fazer esse trabalho de inclusão. Então, quando você coloca um deficiente, né, na sala de aula, às vezes você acaba atrapalhando a sala, porque você tem um problema ali, né, que o professor tem que direcionar, e você tem um trabalho também até com deficiente, porque você acaba excluindo talvez mais. Não é essa a forma de inclusão, essa não é uma forma certa de inclusão. A forma certa de inclusão é você dar a oportunidade que ele aprenda, mas que tenha um grupo ali que ele consiga caminhar, entendeu?
E mesmo dentro do grupo, que a gente trabalha com salas de deficientes, né? E ali cada um está num nível diferente. Então a gente tem essa preocupação de não atrapalhar o andamento do grupo todo, mas tentar dar uma atenção especial para aquele em especial que tem mais dificuldade. Então, é lógico que ninguém aqui é deficiente, né? Mas a gente vê que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente acompanhar aquela pessoa, né, de uma melhor forma. A congregação bem formada vai longe. Então, o contexto, assim, tudo, né, toda essa somatória, se ela for colocada em prática de uma forma disciplinada, com inclusão de vida interior, né? Aliás, a vida interior é a base, é o alicerce, essa congregação mariana ela vai longe. Porque todas as congregações que foram longe, a congregação mariana ela foi longe e ela persiste ainda porque ela tem isso. Né? Mas a gente não só pode ficar com a história, né? A gente tem que, né, levar isso, né, adiante. A gente tem que resgatar, né, introduzir, porque a gente tem um vasto material que eu falei, né, e fazer isso prevalecer. Então, uma congregação que se forma bem, ela vai muito longe. Uma congregação mariana bem formada, né, criou um movimento mundial, como foi falado aí. E tantos outros movimentos saíram de congregações marianas aí, ou pessoas que foram congregados auxiliaram em grandes movimentos da igreja, aí, movimentos, grupos, né, associações e tudo mais, porque foram congregados bem formados. Então, é isso aí. Salve Maria, espero ter passado um pouquinho aí da importância do que é a formação, né, o que foi a congregação mariana, o que ela é ainda, porque a gente tem tudo para dar uma continuidade. E o movimento interessante que está acontecendo, que eu falei lá, é de expansão. Tem pessoas, tem padres querendo formar, fundar congregações marianas em suas paróquias. Eu conheço pelo menos aí 3. Eu acho que talvez algum outro conheça alguém que queira fundar uma congregação mariana em sua paróquia. Entendeu? A gente está num momento de expansão, a gente tem que aproveitar a crise. A igreja ela sempre se levantou no momento de crise. Sempre. Entendeu? Parece que mexe, né? Como mexer no formigueiro, né? Então, a gente tem que pegar isso, a gente tem que ver a oportunidade. A pandemia foi uma oportunidade, né? Então, que a gente, com tudo isso que vem acontecendo, a gente se organize, porque agora é o momento de trazer pessoas. As pessoas estão com fé abalada, né? O mundo está em crise. As pessoas na igreja estão confusas, entendeu? A gente não pode viver na confusão. A gente tem uma regra, né? A gente é conduzido por Nossa Senhora, então a gente não pode se dar por vencido, e a gente tem que aproveitar que o momento é agora, né? É o momento da graça, a gente não pode deixar a graça passar, né? Não vamos deixar a graça passar, vamos aproveitar a oportunidade que Nosso Senhor está dando para a gente, em tempos difíceis a gente fazer a diferença, tá bom? Salve Maria, gente, obrigado.